Sejam todos muito bem-vindos ao Realcast, o podcast onde a gente fala sobre a realidade. Mas a realidade do que, Otávio? A realidade dos negócios, da vida das pessoas, do relacionamento com Deus, sobre o dinheiro. E aqui você pode contar com convidados muito especiais que vão trazer temas muito interessantes. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Exatamente, aqui embaixo tem um botãozinho, você se inscreve. Mas por que se inscrever? Porque quando você se inscreve aqui no canal, o YouTube ele entrega esses conteúdos que a gente produz aqui para cada vez mais e mais pessoas. Também eu gostaria de pedir para você compartilhar, curtir aqui embaixo esse vídeo, né, esse podcast, que muito mais pessoas vão ficar sabendo do conteúdo que a gente produz e vai estar validando o nosso trabalho aqui também. E hoje a gente está com um convidado especial aqui que já teve participação na primeira temporada do Realcast, o Apóstolo Egber, e hoje a gente vai trazer um tema muito interessante para você que está aí do outro lado. Hoje a gente vai falar sobre prosperidade. A gente vai trazer aqui aspectos do povo judeu, né? Vamos trazer algumas características do povo judeu e que justificam a sua prosperidade, né? O apóstolo Egber, que voltou de Israel faz uma semana já? Uma semana que voltou de Israel, veio de lá aprendendo muita coisa e trazendo muito conhecimento de lá para cá. E vamos traduzir aqui para você, né? Então, se você já tem algum amigo, algum conhecido, copia o link que está aqui embaixo, compartilha lá com o pessoal da igreja, compartilha no grupo de jovens aí, no grupo de família, e diz, se você quiser ficar sabendo qual que é o sentido da prosperidade do povo judeu, né, assiste esse podcast aqui. Primeiramente, muito obrigado, apóstolo, né? E se você quiser continuar entendendo um pouco da história ali, desde o início da caminhada do apóstolo Egber, no final desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar o primeiro podcast que ele teve aqui, né, para você conhecer um pouco mais da história, porque hoje a gente vai estar focado para falar sobre a prosperidade do povo judeu. E eu começando aí, conta um pouco para nós da experiência lá de Israel, essa última experiência que tu teve lá. Bom, é isso aí, Otávio. Oitava vez. Oitava que eu vez. tenho um privilégio, considero assim um privilégio. Com certeza. Estar pela oitava vez em Israel, né? E sempre que eu vou, o meu último ato lá antes de voltar é ir lá no muro lá das Lamentações, que é o muro que sobrou do templo da época de Jesus, onde eles vão fazer as orações lá constantemente. Eu ir lá fazer minha oração pedindo a Deus que permita que eu volte de novo no próximo ano, né? Porque realmente tem muito a aprender, muito a receber de Deus lá, é muito conhecimento, muita experiência. Sim. Lá. E o que mais te impactou dessa vez que tu teve lá, de diferente das outras vezes? Falando de lugares, cada vez que a gente vai, a gente acaba visitando lugares bíblicos ou históricos diferentes. Sim. Israel não tem fim aquilo, né, de tanta coisa para conhecer, mas eu não havia conhecido ainda o local do túmulo dos patriarcas em Hebrom, o túmulo de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Leia, que é um terreno chamado Campo de Macpela, que a Bíblia conta que Abraão comprou quando Sara, sua esposa, faleceu, e ela comprou aquele terreno, ele comprou aquele terreno porque ali tinha uma caverna que ele poderia fazer de sepultura para a família, e eu não tinha tido esse privilégio de ir a Hebrom, e para mim realmente estar no túmulo de Abraão, dos patriarcas, foi uma experiência realmente muito especial, né? Muito especial pelo significado, né? Nós não estaríamos aqui falando sobre a prosperidade dos judeus sem Abraão. Com certeza. Tudo começa em Abraão, né? Judeus, cristãos, islâmicos, tudo começa em Abraão. Que é uma história incrível, né? Então, Abraão foi o que levou, né, ele saiu da sua terra para ir em busca da terra prometida, né? Então, se tu puder relatar um pouquinho para o pessoal que está em casa de como que foi o aspecto da história, num contexto geral, de Abraão para... A Bíblia conta que Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, na época, poderíamos dizer como Nova York hoje, ou como
um local realmente que era o centro da efervescência cultural, econômica Sim. da época, né? Mais ou menos lá na região onde fica o Iraque hoje, Uhum. né? E aí Deus fala com ele para ele sair, né? Ele sai primeiramente com o pai dele e o irmão, Uhum. vão até Arã, depois ali o pai morre ali, acaba Deus falando com ele para continuar indo. Só que a gente tem uma tradução para o português que diz sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não está errada essa tradução, mas a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita em hebraico, e Sim. não o Antigo Testamento, esse texto foi em hebraico e não em português. Então, o tradutor ele pega o texto ali e foi traduzir. Só que esse texto ali, o vai para a terra que eu te mostrarei, é Lech Lechá, que está escrito no hebraico. E esse Lech Lechá, os estudiosos do hebraico, os estudiosos judeus, entendem que essa palavra é vai por ti mesmo. Vai por ti mesmo. Entendi. Ao invés de vai para a terra que eu te mostrarei, vai por ti mesmo. E aí ela dá um significado de vai te conhecer a ti mesmo, vai conhecer o teu próprio propósito, vai entender para que você veio a esse mundo, vai ao encontro de quem você tem que ser, vai encontrar, como a gente costuma dizer, assim, a tua melhor versão, né? Vai Certo. encontrar algo que tem preparado para você. E então, como você disse, não contrariando o que você disse, porque é o que o texto diz, Sim. né? Ele foi procurar a terra para ele entendendo esse significado original da palavra, ele mais do que foi encontrar uma terra, a terra de Canaã, ele foi na terra de Canaã encontrar a si mesmo, encontrar seu próprio propósito e Entendi. graças a Deus ele encontrou, Graças a Deus. se tornou o chamado patriarca da fé, o pai da fé, o pai da fé em um único Deus, a fé monoteísta. Então, hoje, em Abraão, né, judeus dizem somos filhos de Abraão, muçulmanos dizem somos filhos de Abraão, cristãos dizem somos filhos de Abraão. Então, tudo isso Tudo tem começa em uma Abraão. referência, né? E esse buscar a ti mesmo, se encontrar o teu próprio propósito, né? Também tem a ver com prosperidade, né? A pessoa realmente se descobriu, eu acredito que a pessoa que tem a identidade revelada e o propósito encontrado, assim como Abraão teve, né? Tem esse sentido de ser uma pessoa próspera, né? Então a gente pode buscar algumas referências, buscando dessa primeira história aqui, né? Para trazer para as pessoas que realmente encontrar o propósito também é ser uma prosperidade. E conhecendo bem o povo judeu, né? Que você teve contato direto com Israel, com as pessoas de lá, quais são os principais aspectos que a gente pode mostrar aqui para as pessoas da prosperidade do povo? Eu vou falar os principais aspectos, Otávio, mas trazendo ainda Sim, assim, só para não perder o fio da meada, claro, como claro. fala, o que acontece? Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, que era aparentemente o lugar das oportunidades, e vai para Canaã, que era um lugar desértico. 60% hoje de Israel é deserto, e é deserto de pedra. Então Abraão, ele vai para um lugar deserto, 60% deserto, para meio de pedras com rebanhos e se torna o homem mais rico de toda aquela região, demonstrando que a prosperidade ele não encontrou em Canaã, Certo. que a prosperidade ele encontrou nesse encontro consigo mesmo, nesse encontro com o seu propósito. E aí, trazendo aí agora isso, ele gera da descendência dele vem o povo de Israel, o povo judeu. A partir de Isaac, depois Jacó, que gera as 12 tribos de Jacó, de Israel, né? Jacó passa a ser chamado Israel. Então, a partir de Abraão, vem Isaac, Jacó, né? Então o filho é Isaac, o neto Jacó, Jacó passa a se chamar Israel e tem 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Eles vão para o Egito, se tornam escravos, 400 anos de escravos, mas havia uma promessa de Deus
que daria à descendência de Abraão a terra na qual ele viveu, na qual ele peregrinou, que era a terra de Canaã. Sim. Então, 400 anos depois, Deus levanta Moisés, que traz o povo, né? Moisés, Josué, e eles conquistam a terra, que hoje é o Estado de Israel, né? Sim. Claro que passou por muitas guerras, domínios nesse tempo, né? E esse povo, o povo judeu, se tornou um povo conhecido no mundo inteiro por ser um povo que se destaca pela prosperidade financeira. Certo. Isso, e é por isso justamente a pergunta, né? Exato. Agora, onde está a prosperidade? Quais são os fundamentos dessa prosperidade? Eu diria, e eu observando de fora, porque talvez um judeu diga pra gente outra coisa, né? Sim. Mas eu diria que começa justamente na compreensão de quem é Deus. Certo. Este povo é um povo próspero porque eles têm uma compreensão de quem é o Deus de Abraão. O mesmo que levantou ele lá atrás é o que está entre eles até hoje. E aí nós poderíamos dizer, tá, mas nós somos cristãos, nós cremos no mesmo Deus, então temos que ter a mesma prosperidade, né? Mas aí começam as diferenças. Né? Começam as diferenças. A forma como eles entendem que o que Deus quer para eles é diferente da forma como o cristão entende. Uhum. E tendo eles a fonte disso, sou tendencioso a pensar de que eles é que estão certos. Claro. Né? Porque, por exemplo, o que acontece? Nós temos, primeiro ponto, eles creem que Deus quer a prosperidade financeira deles. O cristianismo acabou recebendo uma influência da cultura, das ideias, da filosofia grega. Uhum. E uma das ideias que vem lá de Sócrates, Platão, é a ideia da dicotomia e do dualismo em que separa, em que o que é matéria é ruim e o que é espírito é que é bom. Então, entende-se que Deus está preocupado com a minha vida espiritual, a minha vida material é para esse mundo, não é de Deus. Certo. Então, a gente pode ver, o latino, principalmente, tem essa ideia, assim, como se ter dinheiro fosse alguma coisa errada. Tanto que quando a pessoa tem uma situação financeira boa, ela procura esconder para que os outros não saibam, para que vão me pedir, vão me julgar. E aquela coisa do, fulano tá de carro novo, o que ele anda aprontando para poder estar de carro novo? É sempre a visão daquilo como uma forma negativa, nunca como uma forma de, bom, que legal, ele alcançou uma determinada prosperidade, está conquistando as coisas, né? Sempre tem um olhar negativo sobre aquilo. E desde a forma do dinheiro, né? A gente Sim. diz, não pega no dinheiro aí que tá sujo. É, né? É claro que tem a questão de higiene que passa de mão em mão, óbvio, mas tem toda uma expressão, um contexto disso, né? O povo judeu, pelo menos pelo aquilo que eu tenho experiência lá em Israel, não tem isso. Uhum. Eles entendem realmente que a prosperidade financeira deles faz parte do plano de Deus, faz parte do projeto de Deus. Deus quer a prosperidade financeira e isso é motivo de alegria. Certo. É motivo para eles contarem, eles contam com prazer aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão realizando. E se demonstra, assim, nós tivemos uma situação, não foi nessa caravana, mas nós estávamos no Monte das Bem-aventuranças, no lugar onde Jesus ele falou as bem-aventuranças, né, as 8 bem-aventuranças. E quando nós estávamos lá, o guia judeu, ele falou, essa é uma história que me marcou muito a isso, né? Ele falou, olha, Jesus, ele era judeu, então ele falou em hebraico. E em hebraico não tem esse negócio de bem-aventuranças. A palavra que Jesus falou foi ricos. Ricos os pacificadores, ricos os pobres, ricos os que choram, ricos. Ele falou ricos. E aí uma pessoa que estava na caravana começou assim a debater com ele, no sentido de discordar, né? Que bem-aventurados, eram felizes, Ele disse, não, mas isso é a tradução em grego. Jesus não falou em grego, Jesus falou em hebraico, e se ele falou em hebraico, ele falou ricos, não falou bem-aventuranças. E a pessoa foi para a tréplica em relação àquele assunto, né? E aí ele disse, não vamos discutir isso. Nós somos judeus, ficamos com as riquezas. Vocês são brasileiros, fiquem com as bem-aventuranças. Então,
essa visão. Primeiro ponto, não há como entender a prosperidade dos judeus sem entender o Deus que eles têm. O Certo. Deus dos judeus. E entender o Deus dos judeus, aí você diz, mas tem muito judeu ateu. Sim, hoje tem muito judeu ateu, mas a história de onde eles chegaram está totalmente relacionada ao Deus de Israel. E a forma como eles entendem quem é Deus, que Deus está preocupado com toda a vida deles, inclusive em prosperá-los. Entendi. Então eles não dissociam, por exemplo, essa dualidade que tu falou, aqui o meu bem material, o meu trabalho, a minha profissão, vou fazer aqui, vou fazer acontecer pelo meu braço, digamos assim. Eles entendem que existe uma conexão com tudo. Se eu estou fazendo, se as coisas estão acontecendo, é porque Deus está me abençoando. Essa é a lógica do povo judeu. Essa lógica, né? Deus que está me abençoando e Deus quer que eu seja abençoado. Quer que seja abençoado. Deus não é... eles não entendem essa relação essa coisa de... Deus, como tem uma frase, né, que Deus prefere os pobres, fez opção pelos pobres. Deus ama os pobres, e está lá na Bíblia que Deus ama os pobres, quem dá aos pobres Deus vai recompensar e tal, né, tal. Mas não que Deus ama que as pessoas sejam pobres. Né? Certo. Então Deus, no entendimento deles, quer a prosperidade deles e tanto quer que tenha acontecido. E no aspecto visual lá do próprio Israel, como que tu enxerga a prosperidade deles visualmente lá? Visualmente, bom, se a gente olhar os prédios, eles são todos iguais, principalmente em Jerusalém, são todos com a pedra de Jerusalém, então dá aquele ar assim, de antiguidade, né? Tem a cidade antiga e o que é novo também parece antigo. Mas a gente vê a prosperidade na construção civil aceleradíssima deles lá, mas isso é o mínimo. Sim. A gente vê a prosperidade que quando a gente vai em Haifa, em Tel Aviv, toda a tecnologia sai de lá. Você vê os prédios da Google, do Facebook, da Microsoft, tudo lá. Sim. Você vê, por exemplo, que eles são muito adiantados em questões ambientais, como a estrada que carrega já a bateria do carro elétrico. Eles têm toda essa questão. E você vê, por exemplo, que você chega no deserto e o deserto lá produz. Nós aqui moramos numa região agrícola que fica um mês sem chover, acaba com a lavoura. E você vai para a beira do Mar Morto, onde nunca chove. Nunca chove. Ou chove cada muitos anos uma pancadinha de chuva, né? Sim. E é pedra. E aí você vai ver as estufas e eles produzindo. É um lugar que era para ser nada e é muito. Nós vemos na tecnologia em questões de saúde, por exemplo, né? Questões de saúde. Cada dia é uma nova invenção de Israel, né? relacionada a questões de saúde. Sim. Outro dia eu vi uma cápsula, né? O pessoal não é terrível fazer essas coisas, né? Endoscopia, colonoscopia, né? Outro dia agora eu vi que eles inventaram uma cápsula, como essas de comprimido em cápsula. Você toma a cápsula, tem uma câmera dentro e ela faz todo o trajeto e faz toda a filmagem faz o trabalho de uma coisa tão desconfortável que é a endoscopia, que é a colonoscopia, né? Então, isso é um exemplo dessa prosperidade. Outro exemplo dessa prosperidade é a questão do exército de Israel, do armamento de Israel. Israel é de um país menor que o menor estado do Brasil, menor do que Sergipe, e tem uma capacidade bélica, uma capacidade tanto em questão de inteligência quanto em questão de poder de fogo e poder principalmente de defesa, porque eles sempre frisam lá que o exército de Israel não é um exército de ataque, é um exército de defesa, que ele nunca ataca, que ele sempre reage, né? E que faz com que eles tenham lá o chamado domo de ferro, né? que é uma espécie de escudo com sensores, que no momento que Israel é atacado, imediatamente os mísseis para os antiaéreos, né, no caso, são lançados e dificilmente cai um míssil em local, né, em local habitado em Israel, né? Então
É uma série de fatores que demonstram toda essa prosperidade de Israel, né? Certo. E nós dando sequência, qual que seria o primeiro, então, eles sabem que Deus quer abençoar eles. Essa é a primeira conexão que eles têm, né? Qual que seria o segundo aspecto que tu entende que eles... Eu sei que talvez eu vá falando, Otávio, coisas muito relacionadas à fé, Sim, mas tudo começa na crença. certo. Uma pessoa prospera ou não conforme o que ela crê sobre prosperidade, e aí ela vai, por crer, ela vai fazer ou não uma determinada ação, uma determinada semeadura, e vai ter consequência. Então, talvez assim esse assunto seja muito, mas é só a religião deles que faz eles prosperarem. Eu não quero, não é uma questão de religião, é questão de crer. Crença. Então, primeiro que eles creem que Deus quer a prosperidade deles. E segundo, eles creem que se Deus quer, eles devem fazer. Entendi. Nós tendemos aqui na nossa fé latina, nós tendemos a entender assim, se Deus quer, ele vai fazer. Se Deus quer me abençoar, ele vai me abençoar. Se Deus quer que eu tenha um trabalho melhor, ele vai abrir uma porta de trabalho para mim. Uhum. Se Deus quer que eu tenha uma casa, ele vai me dar uma casa. Se Deus quer que eu tenha um carro novo, ele vai me dar um carro novo. Se Deus quer que eu tenha um casamento abençoado, ele vai me dar um casamento abençoado. E nós ficamos nessa questão assim de esperar que Deus faça. O povo judeu não, eles têm uma fé de se Deus quer que eu tenha, eu vou fazer. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Então eles têm essa atitude. Deus quer que nós tenhamos essa terra, nós vamos. Eles começaram comprando, né, a terra lá. Então, conforme, tudo que existe em Israel é porque eles entenderam que Deus queria, foram lá e fizeram. Certo. Eles não, digamos, eles são ativos e não têm uma passividade, que é a passividade que, digamos que hoje nós acreditamos. Não, realmente tu vê diversas pessoas falando dentro do meio, né? Que, se Deus quer, ele vai fazer acontecer. No tempo dele, ele vai fazer acontecer. Tudo bem, tem esse tempo dele, mas isso não justifica você ficar numa passividade e terceirizar essa responsabilidade. Então, a mentalidade do povo, então, seria de entrar em ação. Eles visualizam aquilo e entram em ação para conseguir conquistar aquilo, né? Exatamente. Então, tanto que eles questões assim de guerra, por exemplo, quando a gente ouve sobre o treinamento de guerra deles lá, eles têm uma ordem de sempre avançar, não importa quantos inimigos venham contra eles, sempre avançar. Eles têm questões, por exemplo, uma parte do povo de Israel, assim como grande parte do povo cristão, entende que para que o Messias venha, no caso, os judeus que não são messiânicos, eles não entendem que Jesus é o Messias, o Salvador, né? O Messias, o Salvador. Eles ainda estão esperando a vinda do Messias pela primeira vez. Nós, cristãos, estamos esperando a volta do Messias porque cremos que Jesus é o Messias, né? Certo. Mas eles não entendem assim, eles estão esperando. Mas tanto judeus como cristãos, boa parte, grande parte, esperam a reconstrução do templo de Jerusalém, porque há as profecias, então cremos que Jesus, quando voltar, terá lá o terceiro templo, né? A reforma do templo, a reconstrução do templo, naquele espaço que hoje é ocupado apenas pelos islâmicos. E apesar de eu ter ficado sabendo lá desta vez que há tentativas de acordo com os islâmicos para que naquele espaço seja repartido entre judeus e islâmicos, né? Enfim, né? O caminho da pacificação tem andado, né? Certo. E aí, nós aqui o que faríamos? Quando Deus quiser, haverá um templo naquele lugar. Quando Deus quiser, haverá um templo naquele lugar. E eu tive a oportunidade, nesta viagem pela primeira vez, de entrar lá em Israel, no local onde eles estão preparando os utensílios para o templo. Então eu tive a oportunidade de ver as roupas dos sacerdotes, peitoral do sacerdote, os objetos para o templo, para incenso, para o sacrifício dos animais, que nós como cristãos entendemos que não é mais necessário, mas eles como judeus buscam a restauração. Vimos o altar de sacrifício, que já está pronto. E vimos todo esse trabalho, a planta baixa, vimos a planta baixa
do novo. do templo, em acordo com a profecia de Ezequiel, que viu e descreveu o terceiro templo. Entendi. E a essa planta baixa. Há todo um trabalho para isso, né? Que se fôssemos nós aqui, provavelmente estaríamos esperando quando chegar o tempo deles. A gente resolve. Fazer. Eles estão se preparando para isso, né? Estão fazendo as ações necessárias. Com certeza. Que quando acontecer, eles já estão preparados, né? Então, Exato. eles sabem, eles creem que aquilo vai acontecer e eles já estão preparando, inclusive, a planta baixa Então, eles dão passos avançados, né? Motivados pela crença, pela fé que eles têm, né? E com isso eles alcançam o resultado. Exato, e mais uma situação que eu vejo que está muito forte na relação deles com o dinheiro e a prosperidade deles, e que está dentro dessa ideia de que se Deus quer eu tenho que fazer, mas também no sentido de que eu tenho que estar treinado, preparado. Então, uma questão que eu vejo também que faz parte disso é a forma como eles trabalham com os filhos em relação a relação deles com o dinheiro. Entendi. Na questão do dinheiro. Então, como eles entendem assim, se Deus quer a minha prosperidade, eu tenho que estar preparado para prosperar. Certo. Deus quer a minha prosperidade, eu tenho que fazer minha parte. Uma dessas minhas partes é preparar. E aí o que acontece? Na religião judaica não existe o conceito de adolescência que nós temos. Nós temos a criança, temos um período ali de transição, a adolescência, para que venha a juventude adulta. Certo. Né? Eles não têm essa compreensão na religião judaica. Quando o menino faz 13 anos, ele faz o bar mitzvah, que é quando ele estuda a Bíblia, o hebraico, e aí ele vai ler e já pode, inclusive, ensinar a palavra de Deus numa sinagoga. Ele passa a ser contado entre os adultos para formar, porque para um judeu, para que haja uma sinagoga, precisa ter pelo menos 10 judeus para poderem ler os textos, os rolos manuscritos da Bíblia juntos, fazer determinadas orações. Então ele passa a ser contado como um dos adultos daquela sinagoga. Certo. Porque a sinagoga é o local de reunião dos judeus, né? E como seria a igreja, o templo para nós, a sinagoga. Então, a partir desse momento, ele é considerado adulto. Só que há uma tradição, hoje lá, eu não sei há quanto tempo vem essa tradição, que quando o menino faz a festa do bar mitzvah, todas as famílias, todos os convidados dão $100 pelo menos. Entendi. Como presente. E aí um dos guias, que foi meu guia nessas viagens, ele falou para mim, ele disse, olha, eu fiz meu bar mitzvah, no outro dia eu tinha $20 mil. Meu Deus. Ele disse, eu tinha que administrar aqueles $20 mil. Aí ele disse, quer saber o que eu fiz? Fiquei pensando, um menino de 13 anos, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com $20 mil, né? Ele disse, o que eu fiz? Eu tinha uma bicicleta e uma gaiola e eu saí no outro dia para vender minha bicicleta e minha gaiola para fazer mais dinheiro. Tu vê só, qual que foi a primeira coisa que você pensou aí que você faria com $20 mil, né? $20 mil. Você pensou em gastar em alguma coisa, esse aí pensou em fazer mais dinheiro. Agora, veja bem, um dos conceitos que tem, né, lá em Israel é a questão da experiência, da oportunidade. Certo. Enquanto nós aqui, uma pessoa começa um negócio e o negócio não dá certo, ele diz assim, nunca mais eu vou abrir um CNPJ. Ele é crucificado, basicamente. Nunca mais eu vou assinar carteira de alguém, nunca mais eu vou empreender, nunca mais, porque não é para mim isso, eu não tenho essa capacidade. E acaba sendo olhado como alguém assim, abriu um negócio e não conseguiu. Né? Lá eles têm um entendimento diferente, que a pessoa... Que o errar faz parte do processo de aprendizagem, então que a pessoa que ela quebrou, ela é mais confiável para um novo negócio. Porque ela já tem a experiência do negócio anterior. Porque ela já tem experiência. Então é dizer para ela assim, quantas vezes você já quebrou? Já quebrei 3, então você já gastou sua cota, vem ser meu sócio que agora tu já está pronto. Está pronto. E aí um menino com 13 anos, digamos que esse menino coloque fora, que ele gaste mal, que ele faça negócios ruins, ou que ele compre em bobagens, né? Os $20 mil dele. Ele tem 13 anos. Ele tem
ele tem toda a vida pela frente para usar os aprendizados do que não se faz, Certo. né, do que não deveria ter feito e para Conseguir recuperar. conseguir recuperar. Então, a gente pode ter a impressão assim, não, deu $20 mil para ele, então é por isso que ele está bem financeiramente. Talvez não, talvez ele coloque fora esse dinheiro. Certo. Essas Não tem problema. Talvez ele não coloque fora esse dinheiro, ele coloque fora esse dinheiro. É. Então talvez ele coloque fora esse dinheiro, mas ele tem todo o tempo Para recuperar. para recuperar, para construir o que ele quiser, né? Então nós aqui é o contrário. A pessoa não pode nem trabalhar antes dos 16. É verdade. Enquanto não for para o quartel, porque depois dos 16 aos 18 pode ser que pegue quartel e tal e tal. Então tudo isso é uma coisa que faz com que a gente chegue na vida adulta sem saber empreender. Eles incentivam isso, né? Porque se tu parar para analisar uma lógica da nossa realidade, por exemplo, ele com 13 anos, né? Ele já está com um volume de dinheiro que ele pode ter experiências, né? Digamos assim, vou abrir um negócio, vou buscar me capacitar, né? Aqui, se tu parar para analisar, com 23 anos de idade, a pessoa talvez ainda esteja fazendo uma faculdade, 10 anos depois. Exatamente. 10 anos depois talvez está se formando. Foi o meu caso, eu me formei com 22 para 23 ali, né? E aí que eu comecei a abrir a minha cabeça para o mundo, para os negócios, para saber que eu tinha que ter dinheiro, para saber que eu tinha que correr atrás, como que eu ia fazer tudo isso e desenvolver algumas habilidades. 10 anos depois. 10 anos depois. E 10 anos de experiência Meu em qualquer Deus. coisa faz total diferença. Total diferença. Então a mentalidade deles é muito mais rápida do que a nossa, né? Então eles já estão preparados para ter... Primeiro que com 13 anos tu nem tem contato com dinheiro, né? Aqui na nossa realidade tu não tem contato com dinheiro. $20 mil para 13 anos, né? E fora que a mentalidade eu vou comprar o quê? Um PlayStation 5? Vou pensar em comprar, sei lá, um carro, enfim, não sei, mas eles talvez já com essa habilidade eles conseguem empreender com 13 anos de idade, né? Então, o processo e tempo hoje vale ouro. Exatamente. Né? Eu sempre referencio que eu deveria ter a mentalidade que eu tenho hoje com, sei lá, 17, 18 anos de idade, né? Então, teria acelerado o meu processo muito mais rápido quanto com negócios, enfim, com saber lidar com dinheiro e tudo mais. E eles com 13 anos já estão tendo essa primeira experiência. E se quebrar, por exemplo, depois de um ano com 14 anos, tu tem quanto tempo ainda para se reerguer, se estabelecer e aprender com o que tu fez. Então, eles podem errar rápido. Exatamente. Né? Já tem essa experiência. Já tem essa experiência. Então, tudo isso vai fazendo a diferença de por que, né, além da bênção de Deus, claro, há promessas, mas na ação do dia a dia, na forma deles agirem, o que faz deles esse povo tão próspero. Né? Certo. E analisando isso, esses jovens, ali tu mencionou de 13, 14 anos, eles têm o aporte, por exemplo, dos pais para aprenderem a desenvolver habilidades já nessa idade? Tu percebe isso da parte deles? É que lá em Israel a educação é outro nível de educação, não tem nem como comparar a nossa educação aqui. A pessoa fica lá 14 anos, acho que dá, né? Não sei quanto tempo. É, né? Por aí. Imagina se você estudar 4 horas por dia qualquer assunto durante 14 anos. Tá louco? Né? Então, ou seja, há algo de muito errado. Sim. Né? O pessoal diz, né, algo de errado que não está certo, Sim. né? Na educação brasileira. Há alguma coisa que faz com que a educação brasileira emburreça ao invés de educar, né? Certo. Porque na educação de Israel há opções. Você pode escolher uma escola religiosa e vai ter um aprofundamento mais no bíblico, né? Mais bíblico. Você pode escolher uma escola que priorize a sua inteligência
Então você coloca o filho lá naquela escola e eles vão fazer testes de inteligência, e conforme o assunto que ele tiver mais inteligência, é onde eles vão capacitá-lo mais. Então, assim, são tantas opções de educação que fazem com que alguém que sai do ensino médio para ir para o exército, e no próprio exército tem muito ensino, e são 3 anos para os homens e 2 anos para as mulheres, no exército, né, de Israel, eles recebem tanta informação, tanto conhecimento, tanto preparo, que realmente faz deles muito mais preparados do que nós, né, no caso. Sim. Então eles, na verdade, têm um contato com habilidades que eles já podem se desenvolver logo cedo, né? Então eles podem se descobrir, por exemplo, esse teste de inteligência, automaticamente vai aparecer, vai surgir uma habilidade em determinada área e depois ele vai focar em desenvolver aquela habilidade e fica bom nisso, né? Então isso tende a explorar uma positividade daquilo que tu tem mais afinidade, né? Diferente daqui, que tu passa dentro de um processo e vai aprendendo diversas coisas, mas talvez não explora essa tua habilidade, né? Então, eu sempre menciono que um dos potenciais dos propósitos, de descobrir o seu propósito, é entender qual a habilidade que você tem, uma habilidade natural que você tem. E isso em Israel é incentivado. Por isso que tu vai alcançar a prosperidade com uma facilidade. Bom, eu sei que eu sou bom nisso. Eu sou uma pessoa totalmente estratégica. Eu gosto de fazer a parte estratégica. Não, eu gosto da parte de números, de métricas. Então, isso são habilidades que tu tem afinidade, né? Eu, por exemplo, não tenho muita afinidade com números. Aprendi a desenvolver algumas habilidades em cima disso. Agora, se tu me disser assim, tu tem uma parte que tu se reconheça, sim, eu gosto da parte estratégica, né, de desenvolver algo, de criar algo, né, então eu me identifico mais com isso. Então eles têm esse potencial de desenvolver, que eu acredito que facilitaria muito para nós aqui se tivesse incentivo a isso também, né. Exatamente, e aí isso faz toda a diferença, porque a gente passa muitas vezes indo para a faculdade, para na faculdade tentar descobrir o que vai ser e Exato. tal, né? E o ensino nosso técnico ficou de lado, né? Então não tem aquele é como se saltasse um degrau, né? Direto do ensino médio, sem ter tido experiência profissional para a faculdade. Então Sim. toda essa estrutura de ensino, de educação, faz com que eles estejam na nossa frente realmente nesse sentido aí. Certo. E qual que seria a terceira percepção que tu tem aqui? Vamos deixar 3, né, aqui pro pessoal que está nos acompanhando, né? Percepções, então, da prosperidade, né? A primeira delas foi, então, que eles entendem que Deus quer abençoar eles. A segunda, né, seria sobre... A segunda é que eles entendem que se Deus quer, eles devem fazer, ou seja, uma proatividade. Exato, e não uma passividade, sim uma proatividade. E a terceira está ligada à generosidade deles. Certo. Eles são um povo generoso, é um povo que ajuda muito, né? Lá em Israel mesmo, não só os judeus que moram em Israel, mas todo lugar que você vai, tem uma plaquinha lá com o nome das pessoas que contribuíram para, né, aquele local que foi construído. E aí, em todo local lá tem local para você dar doações para alguma instituição, para alguém que precisa, e as pessoas passam ali, fazem as suas doações. Eles entendem, por exemplo, que eles estão indo fazer as orações deles, eles precisam fazer o tzedakah, que se a gente colocar lá no Google vai traduzir como esmola, né? A tradução não está bem certa, esmola, mas vai traduzir como esmola, né? Então, as pessoas estão indo lá fazer as orações deles, na sinagoga, lá no muro, eles vão entregar uma ajuda para alguém, eles são generosos com a religião deles, né? Então, assim, são ofertas para os sacerdotes, ofertas para os rabinos, eles honram, né, essa honra, essa doação, e eles são generosos, inclusive, naquilo que eles trabalham. Então, por exemplo, se a gente comparar a riqueza de Dubai, por exemplo, né? Aí, com o que a gente se surpreende com Dubai? Com os prédios extraordinários. Arquitetura. Aí né? E tá tudo bem, né? Sim, não é uma crítica aqui, né? Mas aí o sheik
resolve que vai construir uma ilha lá no mar e que vai ter um prédio que nunca foi feito um prédio com aquela arquitetura e faz isso, né? Então ele tem uma, né, um investimento ali, né, naquilo tudo. Israel poderia fazer a mesma coisa, Sim. mas eles criam o chip que vai ajudar as pessoas, aí eles criam o marca-passo que vai ajudar as pessoas, aí eles criam as vacinas que vão ajudar as pessoas, é uma infinidade de remédios, de tecnologia para a saúde, para a educação, para a proteção de pessoas. São tantas tecnologias desenvolvidas ali que são para o bem das pessoas, não só para o bem de Israel, mas para o bem das nações. Certo. Quando você vê lá, por exemplo, a Jordânia, que é um país ao lado de Israel e um dos poucos países árabes que tem realmente uma relação boa com Israel, né? Você vê a quantidade de plantações, a quantidade de estufas que tem do lado de lá da fronteira. Olha, Israel, a Jordânia tem a mesma tecnologia de Israel, não, é que os israelenses estão desenvolvendo a agricultura da Jordânia para apoiar a Jordânia. Certo. Né? Você vê quando teve aquele acidente lá, foi Brumadinho, né, da represa e toda aquela situação, veio um avião de Israel com uma equipe para salvamento e muitos, infelizmente os corpos apenas, né, mas muitos dos corpos só foram recuperados pela tecnologia, pelo conhecimento da equipe israelense. Então eles têm essa questão de que eles são generosos, eles são caridosos, eles são dedicados a ajudarem uns aos outros e ajudarem as pessoas, e isso eu creio que faz toda a diferença na prosperidade deles. Então, na verdade, os israelenses, eles produzem tudo aquilo que eles fabricam, aquilo que eles fazem em prol de servir outras pessoas, né? Então, aqui que eu coloco, sempre menciono também que o servir os outros, né? Por exemplo, eles verificam um problema, né? Por exemplo, tu citou aqui, Brumadinho foi um problema, eles têm a solução para aqueles determinados problemas, né? Então, isso também eu sempre menciono que está conectado com o propósito das pessoas, né? O propósito da nação de Israel é servir, ser generoso, com as outras pessoas, e eles usam todos os mecanismos para isso. Então você pode copiar isso, você pode ter isso como intenção também. Todo momento em que você sabe como resolver o problema de alguma pessoa, você vai ter praticamente um negócio na mão. Sim. Você vai ter, e com certeza você vai atingir a prosperidade através disso. Porque se você sabe resolver um problema, você vai ser remunerado para aquilo, porque você faz uma metodologia para resolver um problema, e se tem uma pessoa que tem aquele problema, provavelmente tem um grupo que também tenha. Então você começa a ter uma escala para resolver o problema daquele determinado grupo, né? Então eu enxergo, isso é muito claro nessa fala que tu coloca, né? Que eles desenvolvem coisa para servir as outras pessoas. E quando tu serve as outras pessoas, você identifica o seu propósito, óbvio que você vai alcançar uma prosperidade, né? Exato. E aí, então, de certa forma, resumindo esses três itens, né, que são fatores da prosperidade do povo judeu, está ligado à fé deles. Eles creem que Deus quer a prosperidade deles. Eles creem que se Deus quer, eles devem fazer. Então está ligado à proatividade, à ação. E eles creem que eles devem dar, que eles devem servir, que eles devem ser generosos. Então, o que eles fazem é para resolver problemas humanos, problemas das pessoas, necessidades, e com isso prosperam. E Israel, acho que é Tel Aviv, né? Acho que é o maior celeiro de tecnologia do mundo, né? Desenvolvido ali, eu acho que, pelo que eu andei pesquisando, né? Então, pessoas do mundo inteiro vão até lá para pegar conhecimento, adquirir conhecimento e trazer para o mundo, para o seu país, né? Sim. Muito motivado com isso, servir e ajudar as pessoas a resolver um determinado problema. Tel Aviv e Haifa, né, que são as duas cidades, assim, os dois maiores polos, né, de trabalho, de tecnologia de Israel, a maior quantidade de startups, né, que tem lá. Então, realmente
é exemplo para nós, né? Porque eles estão lá no deserto, eles transformaram Tel Aviv, que era um local que não tinha valor nenhum, que era um terreno que era praticamente um banhado, pelo que falam lá, né? No Certo. caso, um local, um areal encharcado, num dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Uhum. E nós aqui temos toda a condição, né? Com Temos certeza. toda a condição. Com certeza você tem toda a condição de se tornar muito próspero. Nós temos toda a condição, temos que aprender com isso e colocar em prática para ter esse mesmo resultado, né? Com certeza. E para deixar para as pessoas de casa hoje, né, um exemplo teu, o que que elas precisariam hoje para dar esse passo de fé, para alcançar a prosperidade, para ativar isso no coração das pessoas? Qual que é a tua sugestão para elas? Bom, primeira coisa, toda a prosperidade do povo de Israel está ligada ao fato deles terem o Deus de Israel. Certo. Então, na verdade, a verdadeira prosperidade só está quando você está ligado a Deus. Porque senão você pode até ter situação financeira boa, mas a situação financeira boa cria mais problemas, muitas vezes, verdade. do que solução. É Cria verdade. destruição, às vezes, da saúde, às vezes da Da família, enfim, né? Então, um relacionamento com Deus, né? Começa num relacionamento com Deus, e aí são os mesmos passos. Creia que Deus quer a tua prosperidade, busque entender de que forma Deus quer que você cumpra o teu propósito e prospere nisso, seja proativo, vá na direção daquilo que você precisa. Se você quer ter por exemplo, uma empresa, quer ser um empreendedor, vá agindo, não fique esperando ou não queira começar já grande, né? Às vezes a pessoa fica esperando o dia que vai começar, porque ela só quer começar se ela já começar grande. Ela tem que começar da onde você está, com pequenos passos e seguindo firme. E seja generoso. Na semeadura está a colheita. Então, a semente, ela precisa ser plantada. E eu vejo que tem pessoas que elas não são generosas, e elas não são generosas até eu vou guardar esse conhecimento para mim. Então, se eu falar, vão usar. Exato. Se eu falar, vão usar. Se outra pessoa souber, a minha ideia vai usar, e eu vou ficar para trás e tal. E essa coisa de querer segurar, quanto mais a gente tenta segurar, menos a gente tem, né? Então a gente tem que ser realmente... Claro, quando eu falo em ser generoso, eu não estou falando sobre não organizar-se e ter as suas reservas, ter as suas, né? Ter o seu investimento, ter o seu capital acumulado. Não é disso que eu estou falando, mas seja generoso, que isso são passos que vão levar você à prosperidade. Com certeza, a generosidade abre portas, né? Então, às vezes, quando você abençoa a vida de uma outra pessoa, e muitas vezes não é só com dinheiro, né? Não é só monetariamente, mas às vezes você abençoa a outra pessoa compartilhando conhecimento, né? Com essa outra pessoa. A pessoa está com uma debilidade em determinada situação, né? A gente está aqui para compartilhar um conhecimento. Muito disso é o que motivou a construir esse podcast, construir a produção de conteúdo, para estar aqui compartilhando, investindo o meu tempo, o teu tempo, para estar aqui compartilhando conteúdo e ajudar as outras pessoas, né? E hoje, se a gente for ver hoje aí no mundo da tecnologia, né, da internet, os que mais prosperam são justamente aqueles que mais entregam, né, o seu conteúdo, a sua informação, o seu entretenimento gratuitamente primeiro e depois acaba colhendo os resultados disso, né? Se for pegar grandes players do mercado aí que muitas vezes construíram um negócio propriamente dito físico, eles estão na internet colaborando, porque eles sabem que é aí que vai ser o meio que eles vão poder crescer e atingir cada vez mais pessoas, né? Isso está muito vinculado com o propósito, né? Que essa pessoa tem. Então eles não se calam. Eles abrem o conteúdo e mostram como eles fizeram, como eles chegaram, o que eles construíram e como você pode fazer dessa forma também. Exatamente. Tem uma pessoa que eu falei para ele algumas vezes, né, que ele tem um conhecimento na profissão dele, mas sempre aquela coisa assim, se eu falar o que eu sei, vão usar o que eu sei e vão botar o negócio deles. Não, né? tá louco? Mas a pessoa já se apresentou, já parou de trabalhar e agora não passou adiante certo. o conhecimento, né? E passar adiante
aquilo que você tem, ser generoso em derramar sobre os outros, em transbordar sobre os outros, vai fazer com que você, semeando, colha abundantemente. Certo. E nos encaminhando aqui para o final, e se tiver alguma pessoa que está aí do outro lado e ela diz assim, tudo bem, eu acredito em Deus. Como que ela coloca esse acreditar em prática, no dia a dia mesmo? Qual que é a sugestão para as pessoas que estão? Porque é justamente isso, que a pessoa exercite isso para que ela alcance um resultado. Tudo bem, tu tem esse acreditar, mas tem um segundo passo que tu falou, que é colocar em ação. O que tu poderia deixar de sugestão? Bom, primeiro que a pessoa às vezes diz que ela acredita em Deus, né? Mas ela não faz nada que demonstre que ela Certo. acredita em Deus. Então ela não vai numa igreja, não faz uma oração, não lê a Bíblia. Se você acredita em Deus e acredita que Deus vai fazer a diferença na tua vida, você vai tirar o teu tempo para Deus, que é uma coisa, voltando ao judeu, no sábado eles têm, né, a tradição e a ordenança bíblica, né, Certo. de guardar o sétimo dia como um dia para Deus. Acontece o que acontecer, eles param tudo no sábado. Eles param às 3 horas da tarde. As orações dos judeus tem a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. A oração da tarde é às 3 da tarde. Aí eles param o que eles estão fazendo às 3 da tarde. Né? E isso é tanto judeus quanto os muçulmanos, né? Nós chegamos lá em Israel na loja. Nós estávamos numa caravana com umas 30 pessoas para comprar ali na loja e ele estava fazendo a oração dele. Ele não nos atendeu enquanto não terminou a oração. Então a gente diz que acredita em Deus, mas a gente bota tudo primeiro. Não vai na igreja, não vai numa célula, não busca aprender as coisas de Deus, não busca alguém para mentorear, porque em tudo a gente precisa de mentores. Então você precisa de um pastor, você precisa de um mentor também na sua vida espiritual. E começa por aí. Certo. E então, na verdade, a gente te motiva ali, né? A ler a Bíblia, a começar a ter esses contatos. A gente sabe que muitas vezes dentro das casas a Bíblia está aberta, né? Só passando pela frente sem ter essa aproximação, esse conteúdo, a praticar orações, né? Se as pessoas não sabem orar, o que elas fazem? É que a oração, você pode tomar uma oração modelo, como o Pai Nosso, por Sim. exemplo, né? Então é uma oração bem conhecida, Certo. que o próprio Senhor Jesus ensinou, ou você pode, melhor ainda, fazer a sua própria conversa com Deus. Então, o que eu digo? Se você não consegue fazer a sua oração, começa com o Pai Nosso, né? Mas aos poucos vai acrescentando ao Pai Nosso, junto com o Pai Nosso, as suas próprias palavras. Certo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí é um momento de louvor a Deus, né? Então Claro. acrescenta outras palavras de gratidão. Venha a nós, o vosso reino seja feito. Aí tem aquela parte, por exemplo, lá o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então fala para Deus qual é o teu pão desse dia, né? Abençoa aquele negócio que eu tenho para fazer, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa fulano, isso, aquilo. E aí vai transformando essa oração que começa inicialmente repetida numa expressão espontânea para Deus. Né? A oração ela é uma expressão espontânea daquilo que você realmente busca naquele dia, né? Então esses fatores são fatores que vão te aproximar e que eles vão começar a trabalhar esse primeiro ponto do que o povo judeu também trabalha, que é isso que a gente quer te motivar aqui a fazer. E o que tu poderia deixar agora, voltando para um público que está iniciando essa carreira, que hoje, digamos, no período da adolescência, para eles ter essa mudança de mentalidade, né? E conseguir prosperar, alcançar os seus sonhos e motivar eles principalmente a buscar o que realmente eles querem. O que tu deixaria de mensagem para esse público? Eu deixaria de mensagem, né, que a adolescência, a juventude é um tempo em que a gente tende a pensar nas coisas imediatas. Certo. Né? Que é que tudo seja rápido, mas é justamente nesse tempo que você precisa tentar imaginar o futuro, aonde você quer chegar, qual é o propósito de Deus para a tua vida, olhar lá na frente, né? Levanta os teus olhos e olha você lá com 20, com 30, com 40, com 50, talvez
seja difícil, né? Um exercício difícil, mas entendendo visualizando esse futuro, você vai estar sensível a entender aquilo que você precisa semear hoje, aquilo que você precisa fazer hoje e não espere acontecer. Tome as atitudes, atitudes corretas, é claro, atitudes sob orientação, debaixo de aconselhamento, mas tome as atitudes necessárias e vá construindo o teu futuro e aproveite esse tempo, porque se você errar agora, dá tempo de reverter, de consertar. Se tiver algum prejuízo aí na adolescência, é mais fácil de ainda dar a volta. Perfeito. E da minha parte, gostaria de dizer para você que aprecie aquilo que é entregue nas tuas mãos nesse momento, né? Se Deus confiou algo para você, e eu sei que Ele confia algo para as pessoas, exerça o princípio da mordomia, do cuidar disso, seja cuidar do seu corpo, seja cuidar de algum bem que você tem, de algo que foi confiado para você. Porque a gente percebe que as pessoas hoje, principalmente nessa fase, elas deixam as coisas acontecerem como tem que acontecer e não se motivam a buscar isso. Então, se algo foi confiado para você, por exemplo, um compromisso, ou começando com coisas detalhes, se algo foi deixado para você, por exemplo, como um compromisso, algo que te coloque na disciplina, exerça o princípio da mordomia. Saiba administrar essas pequenas coisas, porque a administração daquilo que você tem no seu futuro vai fazer muita diferença sobre a sua prosperidade. Exatamente. Apóstolo, muito obrigado, né, por estar aqui nesse nosso podcast, no Realcast, né? Sempre está de portas abertas para a gente conversar sobre mais e mais assuntos, né? Vamos trazer cada vez mais assuntos, está convidado para vir novamente aqui. E para você aí de casa, novamente eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. E se você acha que nos acompanhou até aqui, até esse momento, e que tem pessoas que precisam ouvir esse conteúdo, digamos que de motivação, e para você encontrar o caminho da prosperidade baseado no povo de Deus, encaminha para ele, joga lá no grupo da igreja, no grupo de jovens, no grupo da sua família, até lá do pessoal do futebol, se você tem, coloca lá nesses grupos que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de alguém. E se alguém quiser te encontrar aí na rede social, como é que é? @egbertbola. Isso aí. Tudo junto, @egbertbola no Instagram, no Facebook, egbertbola também, no Twitter eu acho que tá @pastoregber, @pastoregber no Twitter, mas o demais é @egbertbola, pode acompanhar lá. Quem quiser ir para Israel com a gente também. Opa, vamos deixar um conteúdo aqui. Uma caravana aí para 2024 também. Entra lá no @egbertbola, chama lá que a gente passa as informações. Perfeito, então vamos gravar. Vamos deixar aqui estendido o convite para nós gravar um especial aí só para falar disso. Só para falar dessa caravana, para mostrar os pontos e principalmente por que você deve ir para lá. Certo? Pessoal, muito obrigado por você ter nos acompanhado. Siga aí o Apóstolo Egbert Bola aí nas redes sociais e muito obrigado por você ter ficado até aqui. Até o próximo episódio.